Amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz seja convosco, que essa paz que excede todo conhecimento possa invadir a sua alma nesse momento. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, os valentes, e todos aqueles que terão acesso a esta mensagem, a esta reflexão, que Deus possa tocar profundamente em seu coração. Quero louvar a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calada, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Salmos de número 66, versículos 1 a seguir, que nos diz assim: Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome e dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do seu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, cantarão ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre todas as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxestes a um lugar espaçoso. Quando nós lemos esses versículos que ora acabamos de mencionar, nós vemos a grandeza do nosso Deus. E aqui o salmista faz com que nós despertemos em nós um espírito de gratidão por todos os feitos que Deus tem realizado em nossas vidas. Ele começa o texto convidando a terra, convidando todos os moradores a engrandecer a Deus
e glorificá-lo pelas maravilhas que Ele tem operado em nosso meio. Eu quero que nesse momento você possa trazer à sua memória tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida ao longo de toda a sua existência. Certamente ficaríamos aqui o tempo todo, todos os dias, todas as semanas e meses e anos, agradecendo ao Senhor, porque na verdade a sua misericórdia tem se estendido sobre as nossas vidas e todos os dias nós podemos ver, visualizar a manifestação da glória dele em nós. O que eu acho interessante é que depois de convidar o povo a adorar a Deus e ter um coração agradecido pelos feitos de Deus, no versículo de número 10 é como se o salmista desse uma pausa para contar, para narrar todo o processo que o povo passou. Quem te vê hoje de posse de vitória, quem vê onde você chegou, não sabe que por trás de toda vitória existe um grande processo. E às vezes nós queremos a vitória, mas não queremos passar pelo processo. Há um hino que diz que crente chora e sofre, mas só conta a vitória. Porém, o processo muitas vezes na nossa vida é doloroso. No versículo de número 10, o salmista vai dizer assim: pois tu, ó Deus, nos provastes. Uma coisa é eu dizer que amo a Deus. Uma coisa é eu dizer que sou fiel a Deus. Só que a identidade das nossas palavras é revelada quando nós somos testados por Ele. Quando nós somos provados pelo Senhor. Então, quando estamos passando pela prova, Deus de fato conhece o verdadeiro adorador. Quem realmente serve a Ele e quem não serve. Que nesta prova que você está passando, que nesse teste que você está enfrentando, que você possa ser aprovado por Deus. Não deixe de adorar a Deus pela circunstância que você está vivenciando na sua vida. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei qual é a sua prova, quantos anos ela tem durado, quantos anos você clama ao Senhor, mas que neste processo você possa aprender todas as lições que Deus tem para dar a você, que você possa ser aprovado, entendendo que a prova, quando vem sobre as nossas vidas, ela não vem para nos matar, mas ela vem para nos fortalecer, para nos tornar mais parecidos com Deus. E é neste momento de prova, neste momento de aflição, que Deus vai poldando a nossa vida, que Deus vai tirando de nós daquilo que não presta, que Ele vai moldando o nosso caráter e que Ele vai fazendo com que sejamos mais parecidos com Ele. A minha palavra neste momento é que se você está sendo provado, continue adorando ao Senhor, continue glorificando ao Senhor, porque prova na vida de crente tem começo, mas também tem fim. O Senhor te convida nesse momento a levantar a sua cabeça, a glorificar o nome dEle, entendendo que você não está sozinho, que tudo isso vai passar, e assim como o salmista, você vai cantar o hino da vitória. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como se afina a prata. Como entender o processo de Deus na nossa vida? De fato, quando estamos passando por Ele, a gente não entende por que estamos passando por tantas dificuldades, por tantas aflições, e tem hora na nossa vida que vem, somos provados em todas as áreas ao mesmo tempo. É como se uma avalanche de problemas viesse sobre nós, mas Deus está nos afinando e nos deixando no ponto certo para sermos usados por Ele como instrumentos afinados na sua mão. Então apenas confia no Senhor. Descansa a tua alma e o teu coração, porque Deus não perdeu o controle da situação. Ele está apenas te afinando como se afina a prata, para que possamos nos parecer com Ele. O ourives, quando está trabalhando no ouro, depois de um processo que o ouro passa, ele só para quando ele olha para o ouro e ele consegue ver no próprio ouro o reflexo da sua face. Deus está nos provando para que Ele possa ver em nós
o reflexo da sua presença, para que as pessoas também possam ver em nós que Cristo de fato habita em nós e que elas de alguma forma sejam impactadas, atraídas pela presença de Deus nas nossas vidas. Então ele nos afina como se afina a prata. O salmista diz assim: olha, tu nos puseste na rede. É como se Deus permitisse que nós caíssemos nas armadilhas que o adversário da nossa alma prepara para nós. Ele até permite com que a gente caia nas redes, nas armadilhas que o adversário coloca no nosso caminho. Mas o salmista também diz que o laço quebrou e que nós escapamos como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Você não vai ficar aprisionado nessa situação. Deus, nesta tarde, neste momento, nesta manhã ou nessa noite, eu não sei qual é o momento que você está ouvindo esta mensagem, mas acredite que Deus te toma pela tua mão direita nesse momento e te conduz ao caminho da vitória. O salmista diz no versículo número 11, a parte B: afligiste os nossos lombos. Quantas vezes a luta é tão pesada, quantas vezes a guerra é tão reída, que os nossos ombros sentem o peso da guerra, sentem o peso da dor, da aflição. É como se nós não tivéssemos força para suportar tamanha pressão. E Deus vai permitindo isso nas nossas vidas, porque Ele tem os seus propósitos. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados para um propósito. É como se os nossos ombros fossem afligidos. E a carga que nós estamos carregando é demasiadamente pesada demais para nós. Mas todas as vezes que você não estiver mais suportando, acredite que Deus é aquele que te coloca no colo, mas Ele não permite que você desista. Você não foi chamado para desistir no caminho. Você não foi chamado para parar nem para retroceder. Você foi chamado para avançar. E a ordem de Deus neste momento para você é: avance. Está pesado, mas eu te fortaleço. Está difícil, mas eu te sustento. Ele cria um caminho no meio da tormenta e da tempestade, como disse o profeta Naum. Ele cria a saída de emergência para a sua vida, mas Ele não vai te deixar parar no meio do caminho, porque Ele não desiste de você. Versículo 12, o salmista diz: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Que processo tão doloroso, que processo tão difícil de ser encarado, quando Deus permite que as pessoas nos humilhem, que as pessoas cavalguem sobre as nossas cabeças como se nada fôssemos. Ele permite. Mas por que Ele permite? Para mostrar que Ele é Deus na nossa vida e que nós não somos cão sem dono. Você tem um dono que é zeloso, que cuida de você, que trabalha na sua vida e que atua nos mínimos detalhes da sua vida para que o nome dele seja glorificado. Que não se lembra de Mardoqueu, todos os dias assistindo ali na porta do rei Assuero. E a Bíblia diz que Mardoqueu um dia descobriu a conspiração, que alguns homens conspiravam contra o rei para tirar-lhe a vida, e foi avisado o rei, e o rei foi livre de morrer naquele momento. E isso foi constatado nos livros. Entenda que tudo que você faz nessa vida, ainda que seja por trás dos bastidores, ainda que ninguém veja, está registrado nos anais, nos livros de Deus. E ali naquele momento, diz a Bíblia, que também tinha um homem chamado Amã, que detestava Mardoqueu. O que Mardoqueu fazia de mal? Absolutamente nada. Mas Amã fazia questão de humilhá-lo. Amã tinha uma raiva, um ódio tremendo em seu coração. Ele tinha todo um reino que se ajoelhava diante dele, mas ele era incomodado, terrivelmente incomodado, quando passava e Mardoqueu não se ajoelhava diante dele. Porque crente não se ajoelha diante de homem algum. Nós só nos ajoelhamos para adorarmos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso era algo que incomodava Amã, a ponto dele fazer uma forca de 10 côvados de altura e dizer: eu vou destruir Mardoqueu. E Deus até permite as pessoas cavalgarem sobre a nossa cabeça, nos humilharmos, mas
Deus te diz neste momento que Ele vai te exaltar. Aqueles que são humilhados também no tempo certo serão exaltados pelo Senhor. Não revida não, querido. Não revida não, querida. Não queira pagar com a mesma moeda. Deixa que Deus vai te exaltar, porque tudo que Deus faz é bem feito. Tudo que Deus faz é para o nome dele ser glorificado. Até que um dia o rei Assuero perdeu o sono e ele vai lá no livro e ele começa a ler aquilo que Mardoqueu tinha feito pela vida dele. Ele perde o sono e ele chama quem? Amã, seu conselheiro. Ele diz assim: Amã, o que eu faço para o homem cujo rei se agrada? E Amã, pensando que se tratava da sua pessoa, ele disse assim: rei, coloca este homem sobre o teu cavalo real, veste as vestimentas reais dele e sai apregoando, chama um dos teus príncipes e sai puxando a cordinha do cavalo e apregoando em alto e bom som para que todos possam ouvir: este é o homem cujo rei se agrada. Que maravilha! O rei olhou para ele e disse assim: vai lá na porta, chama Mardoqueu e faz tudo conforme você disse. Imagine a cena agora de Amã tendo que se humilhar e lá onde estava o Mardoqueu, colocar ele sobre o cavalo, ajudar ele a se vestir com as vestimentas reais, puxar a corda do cavalo e sair apregoando: este é o homem cujo rei se agrada. Porque Deus é assim, Ele permite sermos humilhados, mas no tempo certo Ele nos exalta, a fim de que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. O salmista disse: passamos pelo fogo. Quantas vezes Deus nos permite também sermos provados pelo fogo? O fogo, ele é necessário para as nossas vidas para nos purificar, para queimar todas as impurezas da nossa alma, tudo aquilo que nos impossibilita de termos um relacionamento mais profundo com Deus. A Bíblia diz que nós somos muitas vezes provados na fornalha da aflição. Então, se você está sendo provado, se você está passando pelo fogo, Deus está lapidando você. Você vai dizer ai muitas vezes, você vai dizer ui muitas vezes, mas acredite, no final você será aprovado e abençoado pelo poder da palavra de Deus. Entendendo que todo esse processo, você não está sozinho. E não se lembra quando Nabucodonosor ergueu uma estátua e deu ordem para todos os seus súditos, para todas as pessoas do seu palácio se prostrar diante dela e adorar. Mas tinha 3 moços ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua do rei. E eles foram levados, jogados, lançados dentro de uma fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes. E eles caíram ali dentro, mas permaneceram fiéis ao Senhor. Instantes depois, Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e ele fica perplexo, ele fica alarmado e chama alguém e diz assim: porventura nós não lançamos 3 homens, mas agora eu vejo 4 lá dentro, e o 4 tem a semelhança do Filho dos homens, do Filho de Deus. Jesus estava ali dentro, eles andavam dentro do fogo, mas nenhum mal lhe sucedeu. Eles saíram lá de dentro sem nem cheiro de fumaça. Não tinha cheiro de fumaça nas suas roupas, não tinha cheiro de fumaça nos seus cabelos, porque Deus é aquele que nos prova, mas Ele não nos abandona neste processo que você está enfrentando. Deus está contigo para te dar vitória. Não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o salmista diz também: nós passamos pela água. A Bíblia diz que se passarmos pelo fogo ou pela água, ela não nos submergirão. Deus é aquele que está conosco, assim como foi com o povo de Israel, diante de uma grande peleja contra Faraó, quando eles estão acampados em Piairote, num beco sem saída, e agora não tinham o que fazer. O povo recorre a Moisés, e Moisés fala com Deus, dizendo: Senhor, e agora o que eu faço? Do lado de outro montanhas, atrás de Faraó, e na frente está o mar. E Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que baixe.
Deus é maravilhoso, Ele é extraordinário. Diz: o que você tem na mão, Moisés? Toca nas águas. E a Bíblia diz que quando Moisés tocou, Deus soprou o vento das suas narinas, um vento que fez divisão nas águas. Aleluia. E o povo começou a atravessar o mar em terra seca. É esse mesmo Deus, neste momento, que estende a sua mão sobre a sua vida e diz: não pare, prossiga, marche. Eu crio caminhos de saída para você passar. O processo é doloroso muitas vezes, mas o salmista fecha o versículo de número 12 dizendo: mas no final nos trouxestes a um lugar espaçoso. Então passe o que você tem que passar, mas no final você vai cantar o hino da vitória e os teus pés pisarão no lugar espaçoso. Que esta palavra ache guarida em seu coração e que você seja fortificado por ela. Um grande abraço, Deus abençoe. As portas que estão fechadas hoje vão se abrir.